Olha, se você tem uma Bíblia, abra no livro de Provérbios, no capítulo 16, do versículo 1. Provérbios 16, 1. Se você tem uma Bíblia, abra logo depois de Salmos, né? Você encontra o livro de Provérbios. Você abre no capítulo 16, do versículo 1, que tem uma palavra que eu quero dar para vocês desta noite. Diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito, pesa a emoção, pesa a motivação. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão o quê? Estabelecidos. Amém? Podemos assentar-nos. Irmãos, eu quero explicar para vocês por que nós temos que compartilhar com Deus os nossos sonhos e os nossos projetos pessoais, sejam eles espirituais, sejam eles profissionais, familiares, ou qualquer outro projeto. Vou explicar para vocês. Porque tudo que se refere em benefício para a sua vida, que entra no seu interesse e no interesse de Deus, acontecem também influências espirituais de formas negativas para poder então abortá-los, anulá-los ou impedi-los. Por quê? Porque sempre que você almeja alguma coisa boa para a sua própria vida, no mundo espiritual você encontra oposição. Não somente no mundo espiritual, mas você encontra oposição também no mundo físico. Existem pessoas que de repente podem torcer contra aquilo que você está querendo. Existem pessoas que podem de alguma forma interferirem para que não aconteça aquilo que é para o teu bem-estar, aquilo que vai fazer bem para você. Então você pode perceber que tudo que se refere a sonhos ou projetos pessoais ou até mesmo espirituais, você sofre tudo quanto é tipo de oposição, você sofre tudo quanto é tipo de situações para tentar de alguma forma anulá-los ou impedir que eles de fato aconteçam. E há determinadas situações espirituais que, por mais que você realmente tenha vontade ou tenha forças para tentar resolver, mas quando há determinadas interferências espirituais dentro de uma situação que faz parte de um sonho ou de um projeto seu, tenha certeza que você, com a sua força humana, não vai conseguir mudar a direção das coisas. Você somente com a sua vontade ou com a sua capacidade, seja ela intelectual, seja ela de conhecimento das coisas, em determinadas situações, toda essa força, toda essa capacidade, ela de repente pode não ser suficiente para mudar o curso das coisas, ou para direcionar a tua vida para um lado em que você está querendo ir, que de alguma forma gera algum tipo de benefício para você. Por quê? Porque quando há interferências espirituais dentro dos seus planos, dentro daquilo que são projetos seus, toda a sua vontade humana não é suficiente para mudar a direção das coisas. Por que eu digo isso para vocês? Porque nós, por nós mesmos, biblicamente falando, espiritualmente falando, não somos capazes de lidarmos só com as nossas forças, com aquilo que é espiritual, com aquilo que se opõe ao nosso avanço, com aquilo que se opõe ao nosso progresso. Por quê? Porque há situações que a força humana não é capaz de mudar a ordem das coisas. E por entendermos assim, por compreendermos as nossas limitações, por compreendermos que podem existir em forças espirituais malignas e invisíveis
que possam trabalhar contra a ponto de impedir o seu avanço, a ponto de impedir que você atinja os seus objetivos. Logo nós entendemos que precisamos da ajuda de Deus, precisamos da força de Deus, precisamos de uma parceria forte em nossas vidas e nos nossos planos e nos nossos projetos. E essa parceria infalível tem que ser a parceria de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Mas Deus, Ele jamais interfere se você não convidá-lo para fazer parte e interferir naquilo que só Ele pode interferir. Deus não vai ser teu parceiro, não vai estar com você se você não pedir isso, ou se você não fizer questão que Ele seja seu parceiro. Por que eu digo isso? Porque quando você lê a Bíblia, você percebe que Deus, Ele tem critérios, muitos critérios na sua maneira de agir em favor do ser humano. Por exemplo, você percebe que Deus só vai até você se você primeiro for até Ele. Quando você lê a Bíblia, você percebe que as decisões então devem ser suas. Deus não invade a nossa vida sem ser chamado. Deus, Ele respeita o nosso posicionamento e a nossa vontade. Deus não toma a nossa vida de assalto para fazer parte dela. Se você realmente não abrir a boca e disser: Senhor, eu quero que tu faça parte da minha vida, eu quero que o Senhor realmente esteja fazendo parte dos meus projetos, porque Ele é educado demais, e Ele respeita você, e uma das coisas que Ele jamais vai fazer é, sem dúvida alguma, invadir a tua vontade, ou atropelar o teu desejo, a tua vontade, porque Ele não é Deus de fazer isso. Ele é um Deus que espera que você tenha um posicionamento, que você diga para Ele que você quer que Ele faça parte da sua vida, e não somente faça parte da sua vida. Ele quer que você diga: olha, eu faço questão, Deus, que tu sejas o parceiro da minha vida, que tu sejas o parceiro dos meus sonhos, que tu sejas o parceiro dos meus projetos, para que eu possa me sentir seguro, e possa me sentir abençoado, e acima de tudo com a certeza de que o Senhor está no controle da minha vida. Diga glória a Deus. Quando você fala isso para Deus, não tenha dúvida que Ele vem e se manifesta para ser seu parceiro na tua vida. E digo para você que você, eu e todos nós, precisamos de mais dEle. Nós não temos como tocar a nossa vida e continuarmos a nossa jornada para sermos bem-sucedidos, se não tivermos a orientação dEle, a direção dEle, se Ele não for o nosso parceiro nas nossas empreitadas, nos nossos planos e dos nossos projetos pessoais e até mesmo espirituais. Por quê? Porque nós somos seres humanos limitados. Tem coisas que nós conseguimos, mas tem coisas que nós não conseguimos. Tem coisas que competem a nós, que realmente depende das nossas decisões e do nosso posicionamento. Mas tem questões que são totalmente espirituais, que dependem de Deus, que dependem da sua influência, que dependem da forma como Ele vai trabalhar em nosso favor, em favor das nossas vidas e dos nossos planos, para poder então se viabilizar aquilo que queremos. Nós então temos a necessidade que Ele interfira para poder fazer acontecer. Mas às vezes, Deus não é consultado. Ele não é colocado em nossas vidas como um verdadeiro parceiro. Às vezes nós excluímos Deus. Nós não estamos compartilhando com Deus aquilo que são os nossos sonhos. Nós não estamos compartilhando com Deus aquilo que é o nosso projeto de vida, aquilo que é o projeto do nosso coração. Muitas vezes Ele não é chamado e não é convidado para então fazermos compartilharmos com Ele sobre esses sonhos. Mas no entanto, quando as coisas dão errado e as coisas não funcionam, muitas vezes Ele é responsabilizado.
Muitas vezes nós ficamos cobrando e achando por que ele não fez acontecer, por que ele não resolveu, por que ele não deu a solução. E ele muitas vezes não dá a solução, por quê? Porque ele não é convidado, porque realmente ele não é consultado, porque nós não chegamos diante dele para realmente dizermos a ele que estamos fazendo questão que ele faça parte da nossa vida como um todo, até dos nossos projetos pessoais, para poder abençoar e para poder viabilizá-los. E há uma necessidade com respeito a isso. Porque eu digo a vocês que no mundo espiritual e no mundo invisível existem todas as forças que se opõem aos planos de Deus na vida de cada pessoa. Existe todo tipo de força espiritual que se levanta, tenha certeza disso, para atrapalhar a sua vida, para gerar obstáculos para você, para tirar de você todo e qualquer tipo de possibilidade, de felicidade, de realização. Saiba vocês que o opositor de Deus, o inimigo das nossas almas, ele é implacável quando se trata de gerar dificuldades, de gerar oposição, de gerar impedimentos, de gerar atrapalhos. Ele é especialista em impedir a felicidade dos seres humanos, em fazer com que você não se sinta uma pessoa realizada. Ele é especialista em atrapalhos, em embaraços, em situações que venham te constranger e que venham fragilizar a tua fé e a tua confiança em Deus. Essa é uma, sem dúvida alguma, de suas ações prediletas. E quando o que temos no coração como projeto não é compartilhado com Deus, sem dúvida alguma, tudo aquilo que queremos está simplesmente à mercê desses ataques, à mercê dessas interferências, que são totalmente impedidas naquele momento em que você compartilha com Deus, naquele momento em que você reconhece Deus como Senhor da sua própria vida, como seu dono, como alguém com quem você pode conversar e compartilhar sobre aquilo que está no teu coração, com respeito aos teus planos, com respeito aos teus projetos, sejam eles familiares, sejam eles espirituais, sejam eles materiais ou profissionais, ou seja lá qual for o sonho. Quando você compartilha com Deus, Deus fica ciente, Deus entra no negócio, Deus torna-se então teu parceiro, conhecedor dos desejos do teu coração. E Ele tem como trabalhar juntamente com a tua fé, com a tua confiança, para poder viabilizar aquilo que poderia ser impedido de acontecer por interferências espirituais. Eu sempre conto uma história que se passou há muitos anos, para vocês perceberem o que é interferência. Se passou mais ou menos há mais de 20 anos essa história. Eu era pastor de uma igreja, aliás, pastor não, co-pastor, pastor auxiliar, em uma igreja que trabalhei em 1976, tem mais de 30 anos, né? E eu era o ajudante do pastor no lugar. E um dia aconteceu uma coisa que me chamou muita atenção. Eu estava na igreja pregando nesse dia, e algumas pessoas entraram trazendo um homem muito magro. Esse homem estava esquálido, estava assim com a aparência de alguém que estava morrendo aos poucos. E a família trouxe na igreja porque ouviram um convite e trouxeram ele até a igreja como a última cartada para poder resolver o problema dele. E aquele homem sentou muito magro, muito fraco, andando com muita dificuldade, sem forças. Sentou no primeiro banco da igreja e a família sentou ao lado dele. E eu estava pregando, e quando eu acabei de pregar, eu fui fazer uma oração. Quando eu fui fazer a oração, trouxeram o homem na frente,
porque ele estava aparentemente doente. E quando eu orei nele, nesse homem, o homem sofreu uma manifestação de possessão maligna. De repente, ele mudou o olhar, mudou o aspecto e começou a falar com uma voz diferente, afirmando o seguinte: não adianta que ele vai morrer. Não adianta que eu vou tirar a vida dele. Não adianta porque eu fui mandado para acabar com a vida dele. E ele de repente começou a falar isso, assim na segunda pessoa, como se não fosse ele. Afirmando que ele estava com os dias contados. Eu orei por ele, expulsei aquele demônio, como manda a palavra de Deus. Jesus disse que em seu nome se expulsaria demônios, e eu fiz exatamente isso. Disse: demônio, sai no nome de Jesus. Ordeno que você saia dessa vida. Quando eu expulsei, o homem recebeu um baque e ficou normal. E depois aconteceu um outro episódio. Ele sentou no banco e ficou quieto, saiu aquilo e ficou quietinho. De repente ele começou a falar de novo, como se fosse uma outra pessoa nele. Só que agora estava falando diferente. Estava dizendo que era o tio dele, que havia falecido há muito tempo, que estava ali, tinha voltado para poder protegê-lo e para poder guardá-lo. E quando ele começou a falar isso, a família que estava do lado parou e disse: olha, então deixa, pastor. Deixa, porque é o tio dele que veio para protegê-lo. E o pessoal não entendia muito de como é que funciona essa coisa espiritual. E eles estavam acreditando que era, na verdade, um tio dele que havia falecido, que estava vindo incorporado nele para poder protegê-lo. Eu disse: mas não é o tio dele, não. Quando eu disse assim, eles ficaram meio chateados. Não, mas é que a voz é a mesma voz. Parece que estamos ouvindo ele aqui. Eu disse: mas não é. E com resistência da família, que não conhecia o mundo espiritual, eu fui em cima: vou orar de novo e vocês vão ver como não é. Eu fui em cima para orar e disse: demônio, tu pode enganar essa família, mas a mim você não engana, que eu sei quem você é. Você é mentiroso. A Bíblia diz que você, para enganar até um escolhido de Deus, você é capaz de se transformar até em anjo de luz, disse Jesus. Diz a palavra de Deus, ou melhor dizendo. Que o demônio, para enganar alguém, iludir alguém, ele se transforma até em anjo de luz. Até para enganar escolhido de Deus. Quanto mais para aparecer como alguém que já morreu, quanto mais para falar com a voz de alguém que já foi para o outro lado, isso para eles é muito fácil. E eu comecei a desafiar, e quando eu desafiei, o inimigo se manifestou. E começou a falar: não, não é o tio dele, não. Quem está aqui é a entidade tal. E eu fui mandado para acabar com a vida dele. O demônio começou a entregar. E quem mandou fazer esse trabalho para ele foi seu fulano de tal. Mandou para acabar, para destruir com a vida dele. E ele vai morrer. E eu disse: não vai não. Não vai porque Jesus não deixa. Diga glória a Deus. Não vai porque o poder de Jesus Cristo é maior. O poder de Jesus Cristo e o seu nome é um nome poderoso. É mais forte do que o poder maligno. É mais forte do que a feitiçaria. É mais forte do que os demônios de atrapalhos, de embaraço. Ou seja lá qual for a força, sabe que há poder no nome de Jesus. E quando você usa o nome de Jesus, as forças malignas caem por terra e são submetidas. Por quê? Porque Ele é Deus e Ele morreu na cruz para dar vitória ao seu povo, quando esse povo acredita. E eu fui logo intimidando o maligno desse jeito. Ele foi entregando, dizendo que ia matar. Eu digo: não mata nada. E expulsei de novo. O demônio entregou tudo. Eu fui conversar com o homem depois. Ele foi me contar a história dele. Ele era um comerciante muito próspero lá na cidade. E ele tinha um concorrente direto. E o concorrente, preocupado com a prosperidade dele, que ele dominava o negócio, teve a coragem maligna e diabólica de procurar um centro de feitiçaria para fazer um trabalho para poder destruir a vida do concorrente. E fez um mal para ele
que apareceu uma bola no estômago dele. Essa bola no estômago que estava ali, não deixava ele se alimentar. Tudo que ele comia, voltava. Tudo que ele comia, ele acabava provocando. Nenhum alimento parava no estômago dele. Ele foi fazer o exame e os médicos não descobriram nada. Ele foi para São Paulo, os exames não deram nada. Chegaram a ponto de abrirem ele na época, para poder examiná-lo em loco, para ver o que estava acontecendo. Abriram e fecharam, disseram que ele não tinha nada, que a doença dele era psicológica, que ele tinha que voltar para casa. E era ele sair do hospital, a bola aparecia, tudo que ele comia voltava. E nesse dia ele foi para a casa de Deus, como assim, a última cartada, porque ouviu que Deus operava, que Jesus libertava. E quando ele chegou na igreja, que ele recebeu uma oração, que aquilo foi expulso da vida dele, ele voltou para casa naquela noite, naquela mesma noite, ele comeu. No dia seguinte ele se alimentou de novo e não provocou mais, não vomitou mais a comida. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo fez a obra, destruindo a obra do diabo. Irmãos, e ele se converteu. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque tem situações que vão além da sua força. Tem situações que se levantam na vida de uma pessoa que vão além da sua capacidade de resolver ou de solucionar, porque são questões espirituais que você tem que resolver com a ação do poder de Deus, do poder de Jesus Cristo. Quantas pessoas que não conseguem terminar o que começam? Quantas pessoas que já estão estigmatizadas pela própria família, que olham para ele e dizem, isso aí nunca termina o que começa. Quantas pessoas que por mais esforçadas que sejam, nada dá certo, nada funciona. Por mais que sejam determinadas, inteligentes e esforçadas, parece que tudo para elas é bem mais complexo e complicado, que eles nunca conseguem chegar no final de nada. Sempre tem que haver alguma coisa que atrapalha, que dificulta tudo. Quantas pessoas que labutam e que batalham na vida como qualquer outro mortal, e que não conseguem construir nada, não conseguem terminar nada. Sempre que os projetos parecem que estão começando a se erguerem e a acontecerem, tem que acontecer alguma coisa para jogar tudo por águas abaixo e fazer com que tudo volte para a estaca zero. Isso não se refere somente a bens materiais, não. Se refere com respeito à vida familiar, se refere com respeito à vida emocional. São situações que acontecem nos relacionamentos, nas convivências. Pessoas que não conseguem dar certo em nada, que nada funciona, nada dá certo. Todo projeto que sai da mente, do coração, da boca da pessoa, está fadado ao fracasso. Por quê? Porque há uma sequência de fracassos e de coisas que não acontecem e que dão errado. Mas nesta noite eu digo para você que está aqui, ou as pessoas que estão me ouvindo, é necessário então fazermos com que Deus venha então compartilhar conosco dos nossos sonhos, para que a mão dele esteja presente, para que a bênção dele se faça presente naquilo que você sonha, naquilo que você está projetando para você mesmo, que ele possa então viabilizar, que ele possa abençoar, porque se Deus colocar a mão, se Deus estiver no negócio, não tem demônio, não tem feitiçaria, não tem atrapalho, nem tem força maligna que pode anular ou atrapalhar os projetos de Deus na tua vida. Mas eles vão à frente. Ele com certeza você vai conseguir chegar onde você quer chegar, ou aonde você quer chegar. Por quê? Porque Deus, quando coloca a mão, Ele abençoa e faz com que os sonhos dos nossos corações se realizem para a glória do nome dEle. Diga glória a Deus. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Por isso Salomão, um homem sábio, inteligentíssimo, escreveu essa palavra que eu li para vocês, se referindo exatamente sobre essa questão relacionada aos planos de Deus.
Deus falou uma certa ocasião também que os planos de Deus não podem ser frustrados. Se Deus tem um plano e você compartilha com Ele esses planos, Deus viabiliza. E Salomão falou, o coração do homem pode fazer planos, teu coração. Mas a resposta certa vem, a resposta certa dos lábios vem do Senhor. É Deus que dá a resposta. Você pode fazer plano, mas Deus precisa abençoar para vir a resposta certa para você. E ele veio e disse mais ainda, dentro dessa leitura que eu fiz para vocês. Só para você ficar mais ou menos ligado. O versículo 3 diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Confia ao Senhor as obras do teu coração, os teus projetos. Confia a Deus. Confia ao Senhor e faz a tua parte. Qual é a minha parte, pastor? Orar a Deus, buscar de Deus, usar a fé, acreditar que Deus pode fazer acontecer na tua vida. Qual é o grande sonho que para você parece inatingível? Qual é o grande sonho do teu coração que você não vê nenhuma possibilidade humana de se confirmar? Quais são esses sonhos? Compartilha com Deus, para que Ele faça com que se confirme isso que é o desejo do teu coração. Quando você compartilha com Deus, não tem interferência maligna, não tem demônio de atrapalho, não tem demônio mandado, não tem entidade mandada para te criar dificuldade que vai conseguir prevalecer, não, porque o poder de Jesus é maior. É um acordo que você tem e uma situação compartilhada com Deus. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei quais são as oposições que você tem a nível físico ou a nível espiritual. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem, quais são as situações que se levantam contra você. Talvez sejam situações que você, por você mesmo, não tem como lidar, não tem como enfrentar, não tem como encarar. Mas busque em Deus essa força, busque em Deus essa proteção, busque em Deus essa direção. Compartilha com Ele. Começa hoje essa campanha aqui na igreja. Diz, Senhor, olha, eu vou nesses domingos estar aqui na tua presença, ouvindo a tua palavra, e vou estar colocando a minha vida no teu altar, juntamente com os meus planos e os meus projetos. Eu vou estar colocando no teu altar, meu Deus, porque eu quero que o Senhor faça parte não somente da minha vida, mas eu quero que o Senhor Deus faça parte dos meus sonhos, dos meus projetos, sejam eles quais forem. Eu quero que o Senhor esteja fazendo parte, porque eu sei que se o Senhor estiver fazendo parte, eu serei bem-sucedido pelo seu poder, pela sua força, pela sua direção e pela sua ajuda. Diga glória a Deus. Nós precisamos então entendermos isso. Deus tem que ser consultado. Deus tem que estar realmente ciente daquilo que está no nosso coração, dos desejos e dos planos que nós temos. A Bíblia diz, não há nada que seja demasiadamente difícil para Ele. Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer acontecer na tua vida algo que você jamais poderia se imaginar que seria capaz de acontecer. Deus tem como fazer isso. Ele é Deus. Nós lidamos com um ser poderoso e a nossa fé está nele. Um ser incomparável e ilimitado. Quando a nossa vida está entregue nas mãos dele, quando nós realmente compartilhamos com ele os nossos projetos pessoais, Deus vai fazer acontecer em qualquer área da tua vida. Ele tem poder para fazer acontecer as coisas. Onde é que está a tua preocupação? É em casa? Você tem um projeto de ser feliz e não está conseguindo ser feliz? Tem um projeto pessoal de ter paz e essa paz não chega? Tem um projeto pessoal de viver bem em casa e ter uma família estruturada e parece que essas coisas não chegam? Compartilha com Deus esse projeto do teu coração.
Compartilhe com Deus, faça isso. E tenha certeza que o Deus da Bíblia, o Deus que eu acredito, vai ter todo o ano de 2011 para trabalhar essa bênção e essa resposta para a sua vida. Acredite na palavra do profeta. Se você realmente acreditar que Deus pode e compartilhar com Ele, não importa qual seja esse projeto, compartilha, porque Ele vai interferir e vai fazer acontecer para que o nome dEle seja glorificado na tua vida, através daquilo que Ele está fazendo. Portanto, pense nisso, e que Deus venha te abençoar, venha te ajudar, te socorrer, te dar vitória, e te dar as respostas que você tanto precisa para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Foi um prazer poder conversar com você da palavra de Deus, mas agora eu quero fazer uma oração por sua vida, uma oração por sua casa, uma oração por sua família. Talvez você esteja passando algum tipo de problema familiar, algum tipo de dificuldade, alguma situação em que você está precisando de oração. E nós, com certeza, teremos o prazer de poder orar por você e pedir que Deus abençoe a sua vida. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa a vida dessa pessoa que me assiste agora, Deus. Que o teu poder venha envolvê-la de uma maneira especial e que toda opressão, toda perturbação, tudo aquilo que não vem de ti, que tem causado atrapalho, embaraços e dificuldades na vida dessa pessoa que me assiste, que esses males, Deus, sejam repreendidos em nome de Jesus. Alcança com o teu poder, Deus, alcança com a tua graça, alcança com a tua força. Derrama, Deus, da tua bênção. Eu estou te pedindo nesta oração, no nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua audiência. Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,